Bom, falando agora de políticas de rebalanceamento, a gente tem buy and hold, que é compre e sente em cima, não faça nada. É aquela política que chama de do nothing, né? Faça nada. Buy and hold, gente, assim, suponha. Cheguei lá, peguei meu cliente e falei, ô Zezinho, você é meu cliente, tá? Você quer investir aqui em ativos de risco? Faz de conta, ativo de risco é ativo livre de risco. Tá, ele falou, quero. Quanto, Zezinho? 60-40. 60 no risco, 40 no livre de risco. Fechou. Então, ele me deu 1 milhão, investi 600 mil em ativos de risco, investi 400 mil em ativos livres de risco, e daqui a 10 anos a gente vai ver o que deu. Ele quer aplicar isso por 10 anos. Esse é o buy and hold. Você monta a carteira e não faz nada. Você não monitora de tempos em tempos e nem se ele se desviar de determinado percentual. É isso que é buy and hold. Se compre e segure, tá bom? É isso daí. Esse tipo de estratégia buy and hold, ela olha para o longo prazo, tá, gente? É feita análise principalmente fundamentalista. Então, assim, ter uma empresa de um setor que é promissor, muito acionista vê assim, puxa, isso aqui é indústria de base, isso aqui é siderurgia, isso aqui é petróleo, puxa, é uma região nova, eu sei que eles vão investir, é uma região, sei lá, Zona Franca de Manaus, décadas para trás, né? E, bom, isso aqui é para o longo prazo. De repente você vai montar um plano de investimento para 20, 30, 40 anos, tá certo? De repente é para a geração futura do seu cliente. Então, você pode sim, com bons motivos, adotar uma postura buy and hold. Tem algo que está barato, você quer comprar agora para o futuro. Você quer comprar agora e não vender. Você vai comprar e segurar. É que nem quando a Gold despencou, né? Muita gente comprou. É que nem, por exemplo, mas isso a gente está falando no curtíssimo prazo, né, gente? No evento da eleição do Trump, no evento JBS, no evento Covid. Cada circuit break que dava na bolsa, cada pico para baixo, muita gente entrava comprando e assim, o cara comprou ali, seguiu caindo por mais 1 ou 2 dias, depois o negócio recuperou, foi para cima, né? Tá assim, aí ele vendeu, tá? É uma espécie de compra, ele comprou. Aí veio lá o dia seguinte, caiu, o cliente seguiu comprado. Uma semana o negócio já tinha voltado, tá? Então assim, comprou e segurou. Tudo bem, isso é no curtíssimo prazo, mas essa estratégia buy and hold, ela normalmente é pensada sempre no longo prazo, tá bom? Alguém vai comprar uma empresa barata agora, que foi fruto de uma recuperação judicial, e quer comprar e quer manter para o futuro, tá bom? Constant Mix é aquele tipo de estratégia, como o próprio nome já disse, acho que não preciso explicar, que vai manter um mix constante entre ativos de risco e ativos livres de risco. Por exemplo, eu vou manter uma proporção clássica, 60% aplicado em ativos de risco, 40% aplicados em ativos livres de risco. Então assim, suponha que o meu cliente, José, dessa vez, investiu 1 milhão. 600 mil no risco, 400 mil no livre de risco. E aí, o índice, né, acionário subiu em 10%. Opa, se o índice de ações subiu 10%, né, supondo que o beta da ação na qual eu apliquei o capital do José tivesse beta igual a 1, e a gente vai se lembrar disso lá das aulas de teoria de carteira, beta igual a 1 significa que se o índice de ação sobe 10%, a ação vai subir 10%. Se fosse 1,5, se o índice de ação subiu 10%, a ação vai subir 15%. Lembram disso? O beta da ação, né? Então, gente, ó, o Constant Mix é isso. Se o índice acionário subir, as minhas ações aplicadas em risco, elas vão ter uma valorização maior do que os outros ativos aplicados livre de risco. Concorda comigo que vai desbalancear? A gente vai ver um exemplo numérico mais para frente. Vai desbalancear, então não vou mais ter, por exemplo, 60% no risco, 40% no livre de risco. De repente eu passo a ter 66% no risco contra 34% livre de risco. Opa, desbalanceou, não é? Eu preciso corrigir, eu preciso vender ativos de risco e com esses recursos comprar ativos livres de risco
para de volta voltar para 60% no risco, 40% no livre de risco. Essa é a noção, é o fundamento da estratégia de rebalanceamento Constant Mix, tá certo? E por fim, tem a Constant Proportion Portfolio Insurance. Quer dizer, gente, ó, seguro de proporção, seguro de carteira de proporção constante. Ou seja, você quer manter, na verdade, você quer assegurar, manter constante uma parcela, uma proporção da sua carteira, tá? Que é qual? A diferença que a gente vai chamar daqui a pouco entre o valor do portfólio da carteira e um valor de mínimo, que a gente vai chamar de floor, tá? Floor, em inglês, de F-L-O-O-R, de chão, tá? Então, esse seguro de uma proporção constante fixa é se referindo a isso, a diferença entre o valor da carteira e um mínimo que o seu cliente deseja que valha aquela carteira, tá? Por exemplo, a carteira vale 1 milhão e o mínimo que ele quer ali que valha até que chegue é 300 mil. Então, eu tenho uma distância ali de 1 milhão até 300 mil para poder girar, né? Que a gente vai chamar de cushion, de colchão. Então, essa estratégia que mais comumente é chamada de CPPI, tá? Que é a sigla em inglês, ela diz respeito justamente a essa técnica de rebalanceamento onde você deseja manter uma parcela salva investida em ações, né? Só que tem uma característica fundamental essa estratégia CPPI. Ela é uma estratégia muito agressiva. Por quê? Ao passo que no Constant Mix, ao passo que o mercado acionário, que o índice de ação aumenta, a minha proporção em ação, em ativo de risco aumenta, então eu preciso fazer o quê? Vender ativo de risco e comprar ativo sem risco para voltar para 60-40, não era isso? Era isso. O CPPI, pelo contrário, ele fala assim, se o índice acionário aumentou, ao invés de vender ativo de risco, compre mais. Então, ó, se o índice acionário aumentar, compre mais ação, compre mais. E se cair, venda ação e invista no ativo livre de risco. Então, um é o contrário do outro, né? Então, Constant Mix diz o quê? Se o índice acionário subir, venda ação, compre ativo livre de risco. E o CPPI é o contrário. Diz, se o índice acionário subir, compre mais ação e venda ativo livre de risco, tá? Gente, eu não vou comentar agora, eu vou esperar para mostrar isso num gráfico, por que essas estratégias são ditas côncava, convexa e linear, tá bom? Antes de a gente prosseguir, mas o gráfico já está aqui, então já vou falar agora. Essa estratégia linear, por exemplo, olha, comprei aqui, né, minha carteira vale 1 milhão, e eu não vou fazer nada. Isso aqui vai subir à medida em que o tempo passa. Ó, à medida que o tempo passa, suponha que o índice acionário vá aumentando. Vai, índice Bovespa, 90 mil pontos, 100 mil pontos, 110 mil pontos, 120 mil pontos. Vai, daqui a 50 anos, 150 mil pontos, 200 mil pontos. Então, na medida em que o índice acionário aumenta, dentro da minha carteira eu tenho ativos livres de risco e ativos arriscados. Eu não fiz nada, tá? Eu não fiz absolutamente nada. Eu comprei e deixei a carteira lá, tá certo? Então a gente vai perceber algo como isso daqui, tá? À medida que o índice acionário aumenta, o valor da carteira aumenta linearmente, tá certo? Porque eu não faço nada. Ele aumenta na mesma razão, tá certo? Se eu tenho lá 60% em ativos de risco, se o meu índice acionário aumentou 29%, essas ações também vão aumentar 29%, tá certo? É por isso que é uma linha reta. O Constant Mix, que é aquele que se o índice acionário subir você vende, se cair você compra, a gente diz que é uma estratégia côncava, tá? Daqui a pouco eu falo um pouquinho sobre esse conceito de concavidade. A gente diz que uma estratégia côncava, imagine que a minha linear estivesse aqui, né? A minha estratégia Constant Mix, que é côncava,
ela vai começar aqui, imagine que aqui fosse 1 milhão, né? Ela vai fazer algo assim, ó. Tá? Ela é côncava. Muita gente vai dizer, ora, por que que isso é côncavo? Por que você não disse que é convexo? E eu vou te pedir para fazer o seguinte exercício. Imagine que você fosse aqui, ó, na origem. Sabe aqueles exemplos de física que você tinha em ótica? Tinha um olho assim, ó. Lembram disso? Tinha um olhinho. Observando, isso aqui é um olho, tá? Parece que é um olho? Não, né? Tudo bem, isso aqui é um olho. Você está aqui na origem olhando. Quando você olha para essa curva, ela é o quê? Ela é uma concha? Ela é isso daqui? Ou ela é isso daqui? Ela é uma concha. Então ela é côncava, tá? E o CPPI, imagine que meu portfólio começou aqui com 1 milhão. Se você observar, ele vai fazer algo assim, ó. Se você estiver aqui na origem e observar, você não vai observar algo côncavo, você vai observar algo convexo, tá bom? Então, gente, o Constant Mix é uma estratégia dita côncava e o CPPI é dita convexa. Isso pode ser perguntado dessa maneira, simplesmente numa prova. Sabes que determinada estratégia é dita côncava, você já sabe que ele está falando em rebalanceamento de uma estratégia de Constant Mix, que é aquela onde se o preço da índice acionário sobe, você vende, né? E se ele cai, você compra a ação. E o CPPI é o contrário perfeito disso. Então, por enquanto, antes de a gente calcular, para aí sim você entender isso, porque até então é um monte de conceitos jogados, lá no cálculo sim você vai compreender, deixa eu falar sobre a expressão para os 3 modelos. A expressão, gente, para os 3 modelos, né, a alocação em risco, ela é a mesma. Eu sei, muita gente vai falar, puta que pariu, professor, você errou. Né? Não, a expressão é a mesma, é assim. Só que o que muda é o fator, né, gente? Ó, a expressão, essa expressão que apareceu agora nas três políticas, ela é uma expressão que você normalmente vê no CPPI, tá bom? Essa expressão, ela é utilizada somente no CPPI. Mas se você observar no Constant Mix e no Buy and Hold, vale a mesma expressão, com uma diferença. No Buy and Hold, o fator é igual a 1. No Constant Mix, o fator é maior do que 0 e menor do que 1. Ele está entre 0 e 1. E no CPPI, o fator é sempre maior do que 1. Tá? Então, vale a mesma expressão. Contudo, no Buy and Hold, o fator é 1. No Constant Mix é entre 0 e 1. E no CPPI é sempre maior do que 1. Tá certo? Então, como assim, professor? Essa expressão, de onde saiu? Como é que eu uso? Eu vou te mostrar agora nos slides que seguem. Eu só quis colocar aqui que eu estou enunciando, porque de repente é uma informação que pode ser útil, né, gente? As 3 políticas atendem a mesma equação para alocação de recursos em ativos de risco. Só que o que muda é que o fator multiplicativo para o Buy and Hold é 1, Constant Mix entre 0 e 1, e CPPI é maior do que 1. E agora sim a gente vai passar a compreender, tá? Mas antes de a gente ir e passar a compreender, eu vou ficar indo e vindo durante o curso para esse slide aqui, porque essa análise eu julgo ser muito importante e pode ser cobrado no momento de prova, tá? Então, de novo, roubei esse gráfico da Investopedia. Pessoal, em azul, no gráfico da esquerda, você vê a estratégia Buy and Hold, em azul, né? Azul, turquesa, sei lá o que é isso, certo? Gente, Buy and Hold em azul. Repare que é uma linha reta, né? Você vê logo abaixo o Constant Mix. Você repara que ele é ligeiramente côncavo, né? Imagine que você estivesse lá na origem olhando, você ia observar algo assim fazendo uma concha. Então, Buy and Hold é uma estratégia linear, Constant Mix é uma estratégia côncava, tá certo? Tá bom. Mais um pouco para frente, eu vou falar do gráfico da direita. Eu vou voltar nesse slide, possivelmente. Mas, já que a gente está aqui, eu vou aproveitar para enunciar um fenômeno que acontece e que nunca vi ser pedido em prova, mas quando for, possivelmente só você vai acertar.
é o seguinte. Imagine que eu tenho uma carteira, né? Uma carteira de investimentos, duas carteiras. Uma aplicada em Buy and Hold, outra aplicada em Constant Mix. As duas carteiras com o mesmo valor monetário, suponha 1 milhão, tá bom? Pessoal, então as duas vão largar desse ponto aqui, ó. Aqui é a largada. Onde está? Ó, marcado aqui, 1, tá? Buy and Hold e Constant Mix. Aqui é o início. O que vai acontecer? Quando o índice acionário, ó, isso daqui é o índice acionário, tá? Se for no Brasil, o índice Bovespa. O índice de ações vai cair. Tá 100 mil pontos, 110, sei lá, tá 100 mil pontos, vai cair 10%, vai para 900 mil pontos, 90 mil pontos, tá bom? Então, o índice Bovespa retrocedeu, estava 100 mil pontos, caiu para 90 mil pontos. O que acontece com Buy and Hold? Do nothing. Faça nada, compre e sente em cima. Nada, né? O Buy and Hold, a carteira saiu daqui e chegou aqui, né? O que acontece, gente? Não vou fazer nada. O que tinha lá de ativo no risco vai seguir, o que tinha lá de ativo fora do risco vai seguir, tá bom? Então, viemos para cá porque o índice de ação caiu. Não faço nada no Buy and Hold. Só que no Constant Mix, o que acontece quando o índice acionário cai? Que é o que está aqui no eixo X. Quando o índice acionário cai, o que eu faço? Compro ação. Compro ação, vendo ativo livre de risco e com os recursos compro ação. É isso que eu faço. Então assim, o índice acionário caiu, a ação barateou, o que eu faço? Compro ação, vendo ativo livre de risco, com os recursos eu compro ação. Então o que vai acontecer? Eu vou ter agora, né, mais recursos aplicados nas ações que ficaram mais baratas, de forma ao meu portfólio seguir ali naquela proporção 60-40 que eu estipulei de início. Beleza. Só que agora vai acontecer que o índice Bovespa vai voltar a subir e vai recuperar os 100 mil pontos. Tá? Então ele vai subir de 90 mil pontos e vai voltar para 100 mil pontos. Né? Quantos por cento significa isso? É você fazer 100 mil dividido por 90 mil. Vai dar... vai ser 11,11%. Né? Então, saiu de 90 mil e voltou a 100 mil pontos. Tá? Dali a um dia, dali a uma semana. Maravilha! Pessoal, o Buy and Hold, o que acontece? Ele chegou em 90 mil pontos, como você não faz nada, e quando ele volta para 100 mil pontos, o índice acionário, a sua carteira Buy and Hold, ela vai voltar para o mesmo ponto aqui, ó. Vai voltar para esse ponto, tá? Só que na sua carteira de Constant Mix, o que aconteceu? Você comprou mais ações, não é isso? Por quê? As ações ficaram mais baratas, passaram a valer menos, então o que você fez? Você vendeu ativo livre de risco para comprar ação, para poder manter 60%, 40% monetário da tua carteira, não é isso? Então agora você tem bem mais ações que valem pouco e menos ativo livre de risco. Valem pouco ali no 90 mil, só que o índice acionário voltou a subir. Está subindo, voltou a 100 mil. Você concorda comigo que se você tem bem mais ações e se o seu índice acionário sobe, você concorda comigo que o seu nível, que o volume monetário financeiro da tua carteira vai atingir um nível, não no mesmo nível do Buy and Hold, mas sim um nível mais alto na sua carteira de Constant Mix? É isso daí. Então gostaria que vocês mantivessem isso na sua memória. Se não entendeu, assista de novo o vídeo, porque esse conceito é muito importante, tá certo?